Chicago, um período de transformação onde a cidade vibrava com a música jazz, os salões luxuosos, os carros barulhentos e a promessa de um futuro moderno. Mas por trás das fachadas de concreto, atrás das cortinas dos casarões da elite, escondia-se algo sombrio. Um pacto, um plano, um desejo sádico de dois jovens brilhantes que se viam acima do bem e do mal. Nathan Leopold e Richard Loeb não eram dois adolescentes comuns. Eram ricos, mimados e considerados gênios desde a infantasia. Leopold falava mais de 5 idiomas. Era fluente em alemão, francês e latim. E desde cedo se encantava com as ideias filosóficas de Nietzsche. Não apenas estudava a teoria do Übermensch, o super-homem, como acreditava piamente que ele próprio fazia parte desse seleto grupo de seres superiores, destinados a governar os inferiores com frieza e lógica pura. Loeb, por outro lado, não era tão erudito, mas tinha um carisma manipulador, uma confiança magnética e um vício doentio por crimes e detetives. Lia histórias policiais como quem bebe água, e não demorou a perceber que fazer parte de um seria muito mais excitante do que apenas imaginar. Os dois se conheceram na Universidade de Chicago, mas suas histórias vinham de antes. Nathan Reed, introvertido, logo se deixou dominar pela energia de Richard, que parecia ter um plano para tudo. Em pouco tempo desenvolveram uma relação simbiótica, carregada de cumplicidade e um certo desequilíbrio de poder. Loeb encantava, liderava. Leopold seguia, obedecia, registrava tudo como um assistente fiel. Havia ali também um componente de desejo, não completamente assumido, mas presente em cada gesto. Leopold era completamente devotado a Loeb. E Loeb, consciente disso, usava essa devoção como combustível para impulsionar suas fantasias mais perigosas. Não começaram com um assassinato. Antes disso vieram pequenos crimes, furtos em lojas, invasões em casas, incêndios. Roubavam objetos sem valor apenas para testar os limites, não pelo que conseguiam, mas pela adrenalina de saber que haviam enganado o mundo. Parallels era um jogo, um tabuleiro em que os peões eram invisíveis, e apenas os reis, eles, se moviam com liberdade. E à medida que os pequenos delitos se tornavam rotineiros, o desafio perdeu a graça. Era preciso mais algo definitivo, algo que gravasse seus nomes na eternidade. Foi Loeb quem propôs primeiro matar alguém. Não por vingança, não por necessidade, matter por matter. Matar para provar que podiam, para mostrar que estavam acima da moral comum, acima das leis. Leopold hesitou por um instante, não porque achasse errado, mas porque duvidava que conseguissem fazer algo tão grandioso e sair impunes. Mas logo aceitou. Com entusiasmo, começaram então a arquitetar. Escolheram um carro alugado, uma carta de resgate com palavras friamente calculadas, um pseudônimo, um plano para despistar a polícia. Escolheram até o tipo de arma. Uma talhadeira. Um objeto comum o bastante para não levantar suspeitas, mas letal se usado com precisão. Então veio a escolha da vítima. Essa parte, irônica e cruelmente, foi quase casual. Pensaram em sequestrar alguém completamente aleatório, mas acabaram optando por Bobby Franks, um garoto de 14 anos, primo distante de Loeb. Sabiam que ele confiaria em Richard. Sabiam que aceitaria uma carona. E assim, no dia 21 de maio de 1924, colocaram o plano em prática. Loeb chamou Bobby na saída da escola. Ofereceu carona. Disse que precisavam conversar sobre uma raquete de tênis. Bobby entrou no carro, sentou no banco da frente e nunca mais saiu com vida. Dentro do veículo tudo aconteceu rápido demais. Enquanto Loeb falava, distraindo Bobby, Leopold pegou a talhadeira e o golpeou na cabeça com brutalidade. Foram vários golpes. Sangue escorreu pelo banco pela soul. O garoto morreu ali mesmo, frio, vazio. Leopold dirigiu para fora da cidade onde esconderiam o corpo. Pararam num campo afastado, perto de uma linha ferroviária. Lá, despiram o garoto, jogaram ácido no rosto e nas mãos para evitar a identificação. E o esconderam numa tubulação de concreto. Tudo friamente calculado, sem emoção. Apenas parte de um plano. Como se descartassem uma peça quebrada. De um jogo que já estava ganho, mas ainda não tinham terminado. Voltaram à cidade e colocaram a segunda parte do plano em andamento. A carta de resgate já estava pronta. Telefonaram para os pais de Bobby, afirmando que ele havia sido sequestrado. Mandaram instruções para o pagamento. A ideia era simular que o menino ainda estava vivo, mesmo depois de morto. Era, segundo eles, o detalhe que tornava o crime perfeito. Mas o destino, como sempre, se intromete. No dia seguinte, antes que a carta fosse completamente lida, o corpo de Bobby foi descoberto. Um trabalhador da área notou algo estranho na tubulação. Chamou a polícia. A identificação veio mais rápido do que Leopold e Loeb esperavam. E então, um detalhe,
quase invisível, selou o destino dos dois. Um par de óculos. Um simples par de óculos com armação especial caído ao lado do corpo. Era um modelo raro. A polícia fez o rastreamento. Apenas 3 pessoas em Chicago haviam encomendado aquele modelo. Uma delas era Nathan Leopold. O crime perfeito começava a desmoronar. A cidade mergulhou em choque. Chicago, tão acostumada com crimes violentos, não estava preparada para um assassinato cometido com tamanha frieza por 2 dos seus filhos mais promissores. Leopold e Loeb não eram marginais, não eram pobres, eram o reflexo da elite. E ainda assim, monstros poucos meses antes de Bobby Franks desaparecer. Enquanto Chicago mergulhava no ritmo acelerado dos anos 20 com seus bares clandestinos, charutos, caros carros reluzentes e uma juventude sedenta por liberdade, havia 2 jovens observando tudo de um ponto privilegiado. A mente. Nathan Leopold e Richard Loeb eram mais que colegas. Eram cúmplices em um jogo secreto de superioridade. Ambos criados em lares abastados, cercados por luxo, livros, tutores particulares e expectativas sufocantes. Aprenderam desde cedo que não precisavam apenas ser bons, precisavam ser excepcionais. E foi esse fardo, esse desejo de ultrapassar os limites da mediocridade humana, que lentamente começou a devorar o que restava de empatia dentro deles. Richard Loeb era obcecado por crimes desde criança. Lia romances policiais como quem estuda manuais de instrução. Conhecia os erros dos criminosos mais notórios e acreditava que, se um dia cometesse um crime, jamais seria pego. Era carismático, vaidoso, habilidoso com palavras e sabia manipular qualquer conversa para se tornar o centro das atenções. Já Nathan Leopold, por outro lado, era introspectivo, mais contido, mas igualmente brilhante, um prodígio linguístico, estudioso da filosofia de Nietzsche e apaixonado por aves raras. Para ele, a vida se dividia entre os super-homens, que estavam acima da moral comum, e os fracos, que apenas seguiam as regras, e quanto mais tempo passavam juntos, mais essa ideia ganhava força. Eles não eram comuns, eles eram especiais, acima da lei, acima do bem e do mal. Foi assim que nasceu a fantasia do crime perfeito. Uma ideia que começou como provocação intelectual, passou a se transformar em planos anotados em cadernos escondidos, e finalmente tomou forma concreta. Eles não queriam apenas cometer um crime, queriam desafiar o mundo, mostrar que eram tão superiores que poderiam matar alguém menos um completo desconhecido, sem deixar rastros, sem levantar suspeitas, sem qualquer punição. Um crime não por ódio, não por necessidade, mas por puro prazer de saber que poderiam fazer. E ser ilícitos. Passaram semanas arquitetando. Escolheram com cuidado os disfarces, os nomes falsos, a forma de atrair a vítima, o local para esconder. O corpo. Debateram longamente sobre como garantir o álibi, como eliminar pistas, como forjar bilhetes de resgate que afastassem qualquer investigação imediata. Cada passo era milimetricamente calculado. Para eles era como um jogo de xadrez, em que o oponente era o próprio sistema de justiça. E eles se consideravam mestres. A escolha da vítima foi um ponto de tensão. Inicialmente, cogitaram pegar um garoto aleatório, mas Richard sugeriu algo mais audacioso. Alguém conhecido, alguém próximo, que aumentasse ainda mais o risco e, portanto, a emoção. Foi então que o nome de Bobby Franks surgiu. Primo distante de Loeb, morador do mesmo bairro, garoto educado, esportista, com apenas 14 anos. Alguém que jamais despertaria suspeitas em sua companhia. A escolha foi feita, e o plano foi colocado em marcha numa tarde comum, como tantas outras. Leopold dirigia. Loeb sentava no banco do passageiro. Quando avistaram Bobby saindo da escola, pararam ao lado dele com sorrisos amigáveis. Ofereceram uma carona. Bobby hesitou por um instante, mas a familiaridade de Loeb o convenceu. Entrou no carro sem imaginar que dentro daquele Lincoln estava sendo conduzido direto para sua morte. Durante o trajeto, com conversas triviais, tudo parecia normal. Até que Loeb, com uma pequena barra de metal escondida sob o assento, deu o golpe fatal. Rápido, frio, calculado, com o corpo de Bobby no banco traseiro, seguiram até uma área deserta. Despiram o garoto, mergulharam o corpo em ácido para dificultar a identificação e esconderam no emboro. Depois seguiram com o plano de enviar a carta de resgate para os pais, exigindo $10.000 dos Estados Unidos como parte da encenação. O objetivo não era o dinheiro, era o controle, o domínio da narrativa, o poder de manipular não apenas uma vida, mas toda uma sociedade nos dias seguintes. Fingiram normalidade. Leopold foi ao cinema. Loeb jogou tênis. Riram entre si da ingenuidade da polícia. Mas o que não sabiam era que a perfeição que tanto buscaram tinha uma falha. Um par de óculos, caído próximo ao local onde deixaram o corpo. Eram de Nathan Harus,
com armação exclusiva, e a polícia só precisou de uma pista para começar a puxar o fio da mentira. A investigação avançava rápido. Os jornais começaram a explorar o caso, com manchetes escandalosas. A cidade estava em alerta. Os pais de Bob arrasados. Então, quando a ligação dos óculos foi confirmada, os detetives foram até Leopold, que negou tudo com um sorriso debochado. Disse que havia perdido os óculos durante uma caminhada. Mas a história não batia. E quando pressionaram mais, surgiram contradições. Loeb, por sua vez, também tentou sustentar o álibi, mas caiu em armadilhas simples. A pressão aumentou. Os dois, antes tão confiantes, começaram a ruir. Foi Loeb quem quebrou primeiro. Apontou o dedo para Leopold. Disse que havia sido coagido, que só participou por medo. Leopold, ferido no orgulho, revidou. Disse que o plano era dos dois, que Loeb não era vítima, mas peça fundamental. A cumplicidade se transformava em traição. O vínculo, antes inquebrável, agora se despedaçava diante do peso das consequências. O experimento havia falhado. O crime perfeito não era tão perfeito assim. Mas mesmo diante da prisão, do escândalo, do luto de uma cidade inteira, ainda havia um último ato por vir. E nele, o mundo inteiro assistiria à desconstrução daquela dupla que ousou brincar de deuses. E mesmo com todas as evidências, mesmo com a cidade inteira em choque, o que ninguém esperava era o que viria a seguir. O julgamento. Um espetáculo que transformaria um assassinato brutal em uma arena pública onde intelecto, vaidade e manipulação seriam as verdadeiras armas. Quando Nathan Leopold e Richard Loeb foram presos, o país parou. Pela primeira vez, os jornais estampavam os rostos de dois jovens de classe alta não como vítimas ou heróis, mas como assassinos frios e meticulosos. E o que mais chocava não era apenas o crime em si menos, mas a forma como eles falavam sobre ele, sem arrependimento, sem emoção, apenas como se estivessem analisando uma equação matemática mal resolvida, como se tirar a vida de garoto fosse apenas uma falha técnica no experimento. A polícia havia montado uma forca-tarefa intensa, mas a verdade é que a prisão de Leopold e Loeb só aconteceu porque eles mesmos deixaram rastros. Os óculos de Leopold encontrados na cena do crime foram o primeiro fio. Depois, vieram as inconsistências nas versões de ambos. Tentaram sustentar um álibi, mas se contradiziam em datas, locais, até nas roupas que diziam estar usando. E quando pressionados, começaram a acusar um ao outro. A lealdade que antes parecia inabalável se transformou em um jogo de empurra. A vaidade de Loeb não permitia admitir falhas. E o ego de Leopold não suportava ser manipulado até o fim. Quando a confissão veio, não foi por remorso. Foi por orgulho ferido. Foi porque sabiam que o jogo havia terminado. Mas queriam, até o último segundo, manter o controle da narrativa. O julgamento foi um circo. As salas do tribunal estavam lotadas. Fotógrafos, jornalistas, curiosos. O povo queria justiça. Ou vingança, ou os dois. E foi então que surgiu Clarence Darrow, o advogado mais famoso da época, defensor de causas impossíveis, humanista, ferrenho, conhecido por desafiar a pena de morte nos tribunais. Quando Darrow assumiu o caso de Leopold e Loeb, muitos o condenaram. Como defender dois monstros? Como olhar nos olhos dos pais de Bob Franks e dizer que seus filhos mereciam viver? Mas Darrow não queria inocentá-los. Queria salvá-los da forca. Queria provar que, por mais hediondo que fosse o crime, matar dois jovens não traria Bob de volta. Queria fazer o mundo pensar. O discurso de Darrow entrou para a história. Foram mais de 12 horas de fala contínua, sem interrupções, em que ele destrinchou não apenas o crime, mas a própria sociedade que ajudou a moldar aqueles garotos. Falou da pressão, da arrogância cultivada desde a infância, da obsessão por genialidade, da frieza intelectual que era aplaudida nas salas de aula, mas condenada nos becos escuros. Apontou que Leopold e Loeb eram produto do meio. Um meio que premiava o ego e ignorava a empatia. E mais, argumentou que a pena de morte seria apenas um segundo assassinato. Um gesto de vingança, não de justiça. Um espetáculo cruel que perpetuaria o ciclo de violência. A promotoria, por outro lado, pintava os dois como demônios, como psicopatas de luxo. O povo queria o sangue deles. Queria vê-los pagar com a própria vida. A ideia de que dois jovens ricos pudessem escapar da morte pelo simples fato de terem dinheiro e um advogado eloquente parecia inaceitável. Mas o juiz, menos talvez convencido, talvez pressionado, decidiu por uma pena de prisão perpétua, nada do forca, nada de execução, apenas o peso de uma cela fria, onde os dias passariam lentamente, correndo a vaidade que um dia os fez se acharem deuses. Richard Loeb não durou muito. Em 1936, 11 anos após o crime,
foi morto por um companheiro de cela. O ataque foi brutal, com uma navalha afiada, e o motivo jamais ficou totalmente claro. Alguns dizem que foi um acerto de contas, outros falam de rejeição sexual. Há quem diga que foi apenas a consequência inevitável de um ambiente onde monstros se alimentam. Timothy. A morte de Loeb foi vista por muitos como justiça atrasada, mas para Nathan Leopold, foi o início do verdadeiro castigo. Sem seu companheiro, seu reflexo, sua razão de viver, ele se tornou uma sombra dentro da prisão. Leopold passou décadas preso, tentando tudo: escrever livros, estudar, prestar serviços na enfermaria da penitenciária. Em 1958, após 33 anos, ganhou liberdade condicional. Mudou-se para Porto Rico, casou-se, viveu discretamente. Tentou apagar o passado, mas o peso do nome jamais o deixou. Até o fim da vida ele foi lembrado não como o homem que sobreviveu, mas como o garoto que quis ser Deus. E assim termina a trajetória da dupla que escreveu a história, não com glória, não com redenção, mas com um eco trágico de uma juventude desperdiçada pelo ego, pela arrogância e pela ausência total de empatia. A história de Leopold Loeb não é apenas sobre crime. É sobre o perigo de se acreditar acima das regras. É sobre a sedução do poder sem responsabilidade. É sobre como a mente humana, quando desconectada do coração, pode justificar o impensável em nome da lógica hoje, quase um século depois. O caso ainda assombra os corredores do tempo. Inspirou livros, filmes, peças de teatro. Mas mais do que isso, deixou um alerta. Inteligência sem humanidade é apenas uma arma carregada nas mãos erradas. Leopold e Loeb queriam ser lembrados para sempre. E conseguiram, mas não como gênios, não como super-homens. Foram lembrados como o que realmente foram: dois garotos que brincaram de matar e perderam tudo.